Foi um erro convidar, foi um erro do Barroso, né, do ministro Barroso, convidar as Forças Armadas para entrar nessa comissão? Abriu espaço para essa discussão que estamos fazendo neste momento? Eu creio que, bom dia a todos os que participam do UOL nesta manhã. Eu creio que ele teve a intenção de, trazendo as Forças Armadas, mostrar ao presidente que haveria absoluta participação de toda a comunidade interessada no processo eleitoral, a ordem dos advogados, os partidos políticos, e as Forças Armadas têm todo um setor de estudos sobre cibernética que poderia colaborar. Eu creio que foi a ausência de previsão de que poderia haver a exploração por parte do presidente da participação das Forças Armadas. Convidou as Forças Armadas como uma instituição com as suas especialidades, e não as Forças Armadas como um órgão subordinado ao presidente da República. Agora está se dizendo, o Bolsonaro diz, convidou as Forças Armadas e esquece que o chefe das Forças Armadas é o chefe das Forças Armadas em casos excepcionais. Ele é o chefe das Forças Armadas por causa da Constituição, mas ele não é quem vai chefiar todas as atividades das Forças Armadas. Essa era uma atividade a ser desenvolvida pelas Forças Armadas e foi deturpado, né? Então, quando o ministro Barroso, aí acho que foi um erro, porque era uma palestra feita para estudantes da Alemanha. Quando nesta palestra para estudantes da Alemanha ele diz: as Forças Armadas têm sido orientadas a conspirar contra o processo eleitoral, contra a rigidez do processo eleitoral, ele estava dizendo a verdade, né? Ele não estava dizendo que as Forças Armadas estavam conspirando, mas estava dizendo que elas estavam sendo orientadas. E essa orientação se constata através desses últimos episódios entre as Forças Armadas como membro do Comitê de Transparência, que coloca sempre obstáculos absolutamente indevidos. A começar pelo seguinte, um dado muito relevante. Esta possibilidade de apresentação de sugestões tinha a data marcada para dezembro do ano passado. Então, são passados meses, e agora que são apresentadas essas sugestões, e o tribunal, apesar de ser extemporânea a apresentação dessas sugestões, as acatou, então, professor, e as respondeu. Não é? Então, professor, na sua análise, não foi um erro, foi importante naquela época esse convite, não foi um erro. E essa comissão deve ser encerrada na sua análise ou não? É difícil imaginar. Eu acho que se ela já cumpriu a sua participação, porque há um processo de fiscalização contínuo, né, dos partidos políticos. Os partidos políticos têm presença contínua, inclusive na indicação das urnas que vão ser verificadas. Uma das sugestões, por exemplo, das Forças Armadas é que as urnas fossem sorteadas. E o tribunal diz, agora não dá. Eu já estabeleci que as urnas não serão sorteadas, mas serão indicadas pelos partidos políticos. Qual é a distinção, a diferença tão grave, né, fazer a indicação ou o sorteio? São indicadas aleatoriamente por todos os 30 e tantos partidos políticos, cada um vai indicar, a Ordem dos Advogados vai indicar, os partícipes do processo de fiscalização vão indicar as urnas. O resultado é o mesmo de um sorteio, e essas partes que foram convocadas a indicar já estão cientes, então não é possível agora voltar atrás. O que importa é que haja uma fiscalização e uma constatação da lisura e da rigidez do processo eletrônico. Isso é que vai ocorrer. Ou seja, estão criando. O que me parece mais importante, Fabíola e Josias, é a constatação pela Polícia Federal de que houve todo um grande interesse por parte dos ministros, do general Ramos e do general Heleno, e da própria ABIN, em convocar especialista, um matemático que tinha feito algumas experiências, alguns cálculos das eleições de 2014, para que, onde estão esses dados, quais são as inconsistências existentes, ou seja, havia todo o interesse efetivamente em comprometer
o processo eleitoral. Quer dizer, no processo eleitoral que sempre foi tranquilo. Há décadas que as urnas eletrônicas existem no Brasil sem problema nenhum, mas o presidente cisma em não só ele em falar, mas envolvendo os órgãos do Executivo, a ABIN, a Secretaria de Governo, são envolvidas para fazer investigação.